Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, a paz. Pessoal, hoje é o nosso seminário teológico, na verdade é o nosso fórum. Tudo bem? Eu vou pedir para quem está na arquibancada, principalmente quem está lá no fundo, descer aqui, para a gente poder ter um momento depois de perguntas. E aí vai ficar mais fácil se você estiver aqui, para as pessoas levarem o microfone para fazer as perguntas, né? O tema hoje é um tema muito interessante, muito atual: teologia e redes sociais. Elas informam ou deformam? E eu quero já começar aqui, enquanto eles estão arrumando aqui, terminando, já preparar você. Quantos aqui já se inscreveram no congresso do carnaval? Top. Amém. Levanta a tua mão se você escreveu. Olha para quem está do lado, que está com a mão abaixada, e fala: estou te convidando, vai ser um privilégio ter você conosco. Você vai ser meu convidado. Privilégio ter você conosco, meu convidado. Amém? Faltam poucos convites, mas eu creio que vai ser um momento muito especial. Quero convidar aqui para compor a nossa mesa. Lembrando que não vale socos na boca, nem mordidas, nem voadoras, né? Estou brincando, é um fórum, não é um debate, a gente vai conversar. Quero convidar o pastor Celso para estar com a gente, o Danilo, o pastor Covrinel, o pastor Daniel, e tem mais um, é o pastor Franklin, né? Pastor Franklin, vem para cá. Isso, amém. E eu estou aqui só para atrapalhar, tá bom, irmãos? Meu trabalho hoje é colocar fogo. Você está aqui. Passa por trás. Então, sentem-se à vontade. Para quem não conhece, faltou a Odília. A Odília correu, hein, Odília? Correu. A Odília tinha que ter uma mulher aqui para fazer o debate com a gente. Não. Mesmo lugar. Você sempre do meu lado. Que qualquer coisa, nós estamos juntos. Tema importante, o tema que eu acho que é muito relevante. Para você ficar perto de mim, para a gente botar fogo. Eu acredito, para quem não conhece, nós temos um seminário teológico aqui. Esses queridos pastores aqui são irmãos, né? São nossos professores do seminário. E a Odília, que fugiu, né? Mas quem já estudou no seminário aqui da Quírios, deixa eu ver, levanta a mão. Tem bastante gente. Foi bênção na sua vida? Bênção? Amém? Esses queridos irmãos têm ensinado, cada um tem uma matéria especial. E hoje a gente vai falar sobre teologia e redes sociais. Em primeiro lugar, eu vou começar já para dar ordem, um caminho, uma reta aqui para o nosso debate, aqui para o nosso fórum, sobre teologia. De que maneira, ou como o que é teologia, no sentido assim, existe teologia em todos os meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, revista. Uma vez eu estava num programa de televisão fazendo um debate, muitos anos atrás, e um pastor meio bravo, assim, alterado, ele começou a falar que não podia ler determinado livro, porque o livro era proibido para a igreja ler, porque o livro tinha teologia. E eu disse: mas o senhor proíbe o Faustão? Ele disse: não. Sua igreja pode assistir Faustão? Pode. Pode assistir a novela? Pode. O senhor proíbe televisão? Não. Então, mas tudo isso tem teologia. Defina para mim, então, antes da gente falar especificamente das redes sociais, de que maneira a teologia se expressa nos meios, que eu acho que muita gente não enxerga a teologia que está no meio de comunicação e nas redes sociais também. Fez sentido a minha pergunta para vocês? Fez sentido. O pastor Roberto Cruvinel com a gente hoje. Aplauda o Senhor pela vida dele, glória a Deus. Um amigo querido da nossa casa, mestre. 7 anos já. 7 anos, voou, né? O Danilo foi aluno do seminário. Obrigado. Mas faz muito sentido. Mesmo porque a palavra teologia não é cunhada dentro do cristianismo. A palavra teologia foi cunhada na filosofia grega.
E ela se refere, na verdade, ao relacionamento do ser humano com a divindade e do estudo das divindades, do panteão grego, na verdade, né? E todo segmento tem um conhecimento de Deus. Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, ele diz que a religião é a introspecção do homem, buscando dentro de si um relacionamento com a divindade, e que se exterioriza numa comuna. Já falo isso para os meus alunos aqui de vez em quando. E isso independe de ser cristão. Pode haver um entendimento de Deus dentro do ateísmo. Pode haver hoje existe uma faculdade de teologia umbandista. Então é um entendimento que aquele segmento tem das suas divindades ou na divindade em geral. Agora, etimologicamente, a palavra teologia vem de 2 vocábulos gregos. Primeira matéria do nosso seminário, primeira matéria. 2 vocábulos gregos. Theos, que é Deus, logos, estudo ou tratado. Como é que você vai estudar um Deus que é insondável? Não é? Então, é aquilo que Deus revela. Não existe culto, escola dominical, louvor, que mais? Pregação, ensino, sem teologia. Se houver alguma manifestação religiosa que alguém diga que não tem teologia, então não é uma manifestação religiosa. Que toda manifestação religiosa tem que estar eivada de um entendimento teológico. Muito bom. Quem quer continuar aqui? Eu vou não discordando, porque é o nosso mestre que dá aula de esse teologia. É o pastor Celso, para quem não conhece, ele sempre vai discordar do Covilhã. Não vou discordar. Tô brincando. Eu vou olhar de uma outra piada forma. só. Eu acho que a sociedade, a população, ela não quer consumir teologia. Por isso que você só encontra teologia no seminário. A gente tem que criar uma cultura bíblica, uma cultura evangélica, uma cultura teológica, vamos dizer assim. Por isso que você citou a novela, o programa, ou seja, a gente tinha que ter a alternativa de assistir uma novela com conteúdo bíblico, um programa feito para respeitar a família e não enaltecer o adultério ou outras coisas como a gente vê em alguns canais de TV. Então, eu acho que nós temos que buscar uma cultura evangélica, disseminar uma cultura, onde as pessoas, quando elas se espantem, elas digam assim, Jesus, em vez de falar Nossa Senhora. É uma teologia. E é cultural, mas é cultural. Eu acho que, por exemplo, na OAB, quando eu queria falar de Deus, eu nunca falava teologuês. Eu sempre falava de princípios, falava que os princípios já existiam muito antes de eu nascer e iam continuar existindo. Então, eles eram mais importantes do que eu. Eu era um servo dos princípios e não um usuário deles. Então, a pessoa, ela ouve isso, acha, esse cara está meio doido. Mas, no fundo, o princípio que eu estava falando é Jesus, é Deus, né? Eles que criaram os princípios, eles são os princípios, né? Então, mas Celso, por exemplo, uma novela que prega que o cara morreu, reencarnou num cachorro. Por trás dessa história tem uma teologia. Tem. Ele está ensinando uma teologia que não é cristã, mas é uma teologia, né? É uma visão, uma cosmovisão de Deus, como ele enxerga Deus dessa maneira. Uma vez eu vi um pregador falando assim, aí o cara morreu, foi para o céu, pregador evangélico. E ele ficou atrás da nuvenzinha, ouvindo Deus conversar com o anjo. Tem uma teologia aqui. Deus é onisciente ou não é onisciente? Deus é onipresente ou não é onipresente? Ele pode ficar atrás da nuvenzinha ouvindo? Aliás, essas facções são encontradas dentro do cristianismo. Na história do pensamento cristão, por exemplo, perdoa, irmãos. História do pensamento cristão ali, vou citar aqui, tem um livro de um historiador espanhol, muito justo, L. González, História do pensamento cristão, como que se desenvolve, por exemplo, a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Quem sistematizou isso? Foi Tertuliano no século II. Agora, a substância da triunidade está lá? Está. Alguém sistematizou. Então, essas sistematizações, elas estão em todos os segmentos da vida humana.
Entendi. Por exemplo, um filme, Nárnia. Nárnia tem escopo cristão, sim ou não? Tem. É lógico. E aquele filme que retrata a visão de Chico Xavier, de um outro mundo, e tal, também tem um escopo teológico. Porém, um escopo teológico que não alinha com aquilo que o pastor Celso falou. É verdade. Continue, queridos. Nós temos que chegar até o fim da fila lá, ainda vai demorar. E aí? Que bom. Essa questão de você... Esse é o pastor Daniel, querido, bom? para colocar essa, amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Essa questão de você falar de teologia, pensar de teologia, quando fala de teologia assusta, né? Eu venho de uma época que quando a pessoa falava assim, você vai fazer teologia, vai perder a fé. E a teologia é o contrário, a teologia ela te aproxima, como os doutores aqui, os mestres estão falando, de uma divindade que você até então não conhece, mas você tem sempre uma necessidade de se aproximar de Deus. Muitos conhecem Deus de diversas formas, então eles fazem a sua teologia, até você chegar na Bíblia, que é a teologia cristã, que é a teologia que vai te aproximar de Deus. Mas todo mundo de uma certa forma, todas as pessoas de uma certa maneira, elas vão fazer teologia. E o que é teologia? É pensar em Deus, de que maneira Deus age, de que maneira Deus faz. Deus está no céu, Deus está conosco, Deus está naquela pessoa, Deus está na natureza. Então, são diversas maneiras de pensar teologia. E essa necessidade de você desenvolver e sistematizar essa fé, esse pensamento, essas maneiras de você dividir, ela se chama teologia, que você vai unir todos esses pensamentos. E a teologia cristã, ela vai unir, né, todas essas divisões, ok? Amém. Esse é o pastor Franklin, queridos. Amém. Pegando um gancho, né, pastor, até mesmo do que foi mencionado pelos professores anteriores, claro, como o pastor Celso mencionou, partindo do pressuposto cultural, eu enxergo uma tentativa de se fazer teologia que nós enxergamos nas redes sociais, lógico, olhando da nossa cosmovisão cristã. O professor Corvinel mesmo mencionou, que é a questão da palavra, estudar acerca não do próprio Deus, que não tem como, mas das revelações que Ele fez acerca de sua própria pessoa, que se trata do que nós acreditamos estar na palavra de Deus. Então, partindo da nossa cosmovisão cristã, nós entendemos, olhando para as redes sociais, uma tentativa de se fazer uma teologia baseado na forma cultural que cada um tem na sua particularidade, de se entender acerca de Deus. Tudo bem, as redes sociais, ela é uma ferramenta que pode tanto nos dar um serviço positivo, mas também desinformar. Para os irmãos terem uma ideia, pastor. A nossa geração de hoje, ela em 2 dias consegue consumir uma quantidade de informações que as pessoas da Idade Média demoraria a sua vida inteira para se obter. Então nós estamos numa geração de muita informação. Então nós temos apenas o quê? Que tomar cuidado com as fontes que nós estamos bebendo, né? Senão mais desinforma do que nos informa. E aí fica a proposta de nós migrarmos numa teologia cristã, partindo do nosso pressuposto, para entendermos verdadeiramente aquilo que nós conhecemos como a verdade de Deus. Amém. Querido Danilo, doutor Danilo, nosso professor aqui no seminário, advogado, aluno, ex-aluno do nosso seminário e hoje professor do seminário. Diga-se passagem, excelente, o pastor Provinal falou. Graça e paz a todos. Amém. Bom, o estudo da teologia no meu entender, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Cada dia a gente aprende um pouco mais e o grande risco que eu vejo hoje nas redes sociais é, primeiro, o modismo. Quando hoje nós nos relacionamos, eu me relaciono com alguma pessoa, na verdade eu não estou me relacionando, eu, Danilo, com alguém. Eu estou relacionando o meu relacionamento, a minha rede de relacionamento, com outra rede de relacionamento. E toda vez que eu externo a minha opinião a respeito de um determinado assunto, e vamos falar aqui do mundo cristão,
Isso pode dar uma conotação simplesmente de modismo, o que a gente vê muito, que as pessoas simplesmente vão publicando coisas que simplesmente copia de algum lugar, sem, até pregando o gancho hoje do pastor Paulo, de não só ler, mas esquecem de meditar, se faz isso. E essa desinformação, ou essa informação falseada, é muito perigosa. O grande problema que eu vejo nas redes sociais é a perda do foco. E o foco é o Senhor. E toda vez que eu faço me coloco num determinado posicionamento, eu talvez não tenha ideia do meu network e o network do network. Porque quando eu tenho o meu network, se a outra pessoa tem um outro network, e essa coisa se prolifera de tal forma. Muitas vezes o indivíduo vai lá, posta, apaga, mas essa mensagem já foi copiada, já foi transmitida. Pode ser uma grande informação ou pode ser uma desinformação. E isso acaba levando outras coisas. E aí nós já temos exemplos aí de pastores que se suicidaram porque postou um relacionamento paralelo ao casamento, pessoas que se suicidaram porque foram colocadas na berlinda por toda uma comunidade cristã, se é que se pode colocar dessa forma. Então, a teologia, e eu falo agora aqui como ex-aluno aqui da Quírios, a gente vai aprendendo dia a dia o quanto é importante a gente se aprofundar na teologia cristã, para que você se posicione, você tenha um posicionamento firme e correto, para que quando você passar essa informação para frente, ela só venha a formar e não a desinformar. Amém. A rede social tem um papel importante para formar a teologia cristã hoje, no meio cristão? Eu acho, meu pastor, que é importante, como foi colocado aqui, fazer um panorama histórico. Por exemplo, o professor Franklin falou da Idade Média. Na Idade Média, o ensino, a cultura estava circunscrita aos mosteiros. O povo não sabia ler. É por conta as pessoas eram evangelizadas pelos vitrais das igrejas romanas, que era a iconoclastia. Então, todo o material de cultura era circunscrito aos mosteiros. Mulheres eram consideradas sem alma. Veja bem, vai vendo como as aberrações da Idade Média, que é chamada de Era das E até Gutenberg, pouco material de leitura era encontrado. Tanto que as primeiras edições de Bíblia em língua inglesa foram Wycliffe e outros companheiros, e outros servos de Deus que fizeram essas traduções, foram perseguidos e alguns foram mortos. E aí veio a minha geração do pastor Celso, que é a geração da máquina de escrever, que não tinha computador, que o telefone era discado, não é? Que estudamos no seminário. Eu fechei meu mestrado em 1995. Já fazem quanto? 10, 15, Eu não era 30. nascido nessa. Eu não sou velho, viu, pessoal? Eu sou vintage. Tá? Não sou velho. Então, era uma época em que nós tínhamos, eu para estudar, tive que pedir livros emprestados para companheiros pastores batistas, eu estava no campo missionário, época da biblioteca. Com o advento da internet ainda de escada, havia uma dificuldade. Hoje, a pessoa não precisa ir à biblioteca, ela tem no seu celular. Eu tenho milhares de livros no meu celular, milhares, e obras maravilhosas que nós não tínhamos acesso. Antigamente se falava, o pastor falava, é tal coisa, você tinha que simplesmente aceitar. É isso. Hoje você pode dizer, será que o que ele está falando é verdade? A página do livro, o livro, se citava muito a história dos hebreus. Ninguém tinha, ninguém sabia. Hoje você tem isso num arquivo em PDF. E nesse aspecto é maravilhoso, porque eu que sou estudante da língua grega, posso ver códices em grego, coisa que você está lá na Biblioteca do Vaticano, está lá no Louvre, que está nos museus na Europa, e eu não poderia sequer sair daqui do Brasil, nunca saí. E hoje eu posso acessar. Desse ponto de vista, maravilhoso, você tem Bible Lexicon, que é
a maior ferramenta exegética do mundo. Muitos companheiros aqui têm, podem estudar, tem muitos livros, mapas. Porém, a dificuldade é essa. Internet é terra sem pastor. Internet é terra sem mestre. Porque quando eu estudei, eu olhava para o rosto do irmão aqui, eu sabia se ele era crente. Antes de começar a aula, ele me chamava para orar, sabia que igreja que ele congregava, a ceia que ele tomava. Hoje não, qualquer cidadão que vem de rodear a terra com o cabelo cheio de gel, diz que é doutor em teologia. Irmãos, na Idade Média... Isso não afeta a igreja? Lógico que afeta, porque em geral, com todo respeito aos crentes do século XXI, vivem na periferia das coisas espirituais, oram pouco, medita pouco e congregam pouco. Porque quando você ora mesmo, você tem um negócio chamado discernimento espiritual. Você sabe, como é que pode um camarada dizer que o nome de Jesus não é Jesus? Que não pode traduzir o nome de Jesus, quando o texto de Atos diz que o nome de Dorcas era o quê? Tabita, e é a tradução, está escrito lá. Agora o cidadão traz um negócio tão profundo, que vem cheirando a enxofre de tão profundo, Tá bom, vou botar fogo aqui. O camarada não Peraí, dá, Cruvinel. não dá, Agora eu vou botar fogo. Não dá ouvidos ao seu pastor. Essa semana eu vi uma aqui, ó. Cruvinel, escute essa. Eu vi uma assim. Salomão era neném. Neném. Salomão era neném porque falaram assim, o Salomão, para um coach, pastor coach, né? Salomão era neném, ele respondeu, Salomão era neném porque Salomão teve jato. Ele falou, Salomão escreveu 45 livros. Salomão era neném, ele não sabia nada perto de mim. O cara que cortou para o cordão umbilical. Só que assim, eu amo ver os comentários disso. Eu nem olho o que ele fala, eu vou direto nos comentários, acho muito legal. Eu fiquei imaginando assim, a que ponto a gente chega, né, de dizer que a Bíblia fala que o homem mais sábio, né, que era Salomão, toda a riqueza, tal, ele era neném, porque ele não tinha um jato. Mas a Bíblia fala dele, tá certo. Está escrito na Bíblia que fala desse camarada coach aí. Não está escrito? Está escrito assim, ó. É importante que existam os hereges entre vós, para os que são saudáveis se manifestem. Amém. Está escrito. Teve um que falou, esse mesmo cara falou o seguinte, só vou falar mais uma dele que eu achei muito legal essa. Ele falou que Jesus não era rico, porque Jesus, ele falou assim, Jesus não era rico, porque Jesus, na verdade, não tinha família. Se ele tivesse família, ele era rico. E aí? Sabe ler? Sei lá. A questão é, milhares de pessoas estão pagando cursos para assistir essas pessoas. Hoje eu vi um outro amigo nosso que a gente já fez uns debates calorados, não vou citar o nome, a gente já tivemos, eu, você e brigas, você também, de uma igreja batista regular aí, dizendo assim, que quando você nasce na fé, você é armeniano, mas depois que você amadurece a sua fé, você vira calvinista. Eu conheço o cara. Eu sei que você conhece. Foi para esse camarada, com todo o respeito, que eu não sou arminiano. Não fala do camarada, eu quero falar da teologia. Eu não sou arminiano nem calvinista. Quando o camarada falou assim, eu sou calvinista porque tenho Bíblia, eu perguntei, você sabe ler? Simples. Lê a Bíblia, irmão, não precisa dizer que é calvinista ou arminiano. Essa ofensa, essa agressividade na rede social, não existia antigamente, né? A gente seguia a nossa igreja, nosso pastor. Hoje o camarada fala assim, você é um idiota, porque você não crê no que eu creio, né? Você, o Salomão neném, eu sou o cara, entendeu? E as pessoas estão dizendo, é isso, eu entendi o que quis dizer, certo? É desse aspecto que eu quero entender de vocês, como pastores, o efeito que vocês acham que as redes sociais estão gerando na teologia hoje. Recentemente, eu não vou falar mais não, tem um monte de teologia. Eu vou me comprometer se eu continuar falando aqui, né? O Franklin quer falar, depois volta para o pastor Celso. Espera aí, deixa eu começar e volto para você. Tá. Não, ia só pegar um gancho no que o professor Cruvinel falou, na questão de que hoje é uma terra sem dono. Eu acredito que hoje, claro, estamos mergulhados na questão
pós-modernidade das verdades relativas. Já parte desse pressuposto. Não, mas é a minha verdade, eu entendo e penso assim. O autodidatismo de hoje, nada contra, é uma habilidade, mas as redes sociais de hoje têm levado muito pessoas aí por esse caminho e não migrar para uma escola formal, não estar ali diante de um professor, com uma moda antiga. E aí é o que falou, internet é como se fosse uma terra sem dono. As pessoas vão falando e aquela onda de informações, às vezes mais desinforma do que informa. Então eu vejo que esse é um dos perigos das redes sociais num sentido negativo, né? Eu gosto de ser prático nas colocações, né? O que eu já aprendi de teologia no Facebook? Nada. Então eu não procuro teologia no Facebook. O que eu já aprendi de teologia no Instagram? Nada. Então eu não procuro teologia no Instagram. Se eu entrar lá é por algum motivo banal, comercial, sei lá, alguma coisa. Que mais? Falei Facebook, Instagram, WhatsApp. Nunca aprendi nada sobre Deus no WhatsApp, mesmo com os irmãos. Não entro no WhatsApp para, olha esse versículo que o irmão postou. Eu vou no versículo que Deus me mostra lá no meu momento com Ele. Eu não vou meditar no versículo que o irmão lançou no WhatsApp. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Não busquem um momento com Deus nas mídias sociais. Agora, tem mídias que são mais democráticas. O YouTube você vai assistir quem você quiser. O Facebook não aparece lá na sua frente quem eles querem que apareça. Eles disfarçam dizendo que são as pessoas que são meus amigos, mas está cheio de propaganda, cheio de coisa lá, e propaganda que tem questão religiosa também. Então, não acho uma mídia social democrática, eu tenho que olhar com bastante reserva. Mas o YouTube me agrada, eu assisto muitas vezes alguém que eu conheço, que eu quero ver pregar, eu assisto lá. Mas que nem você falou, as coisas têm que ter autoria, né? A palavra de Deus é como um alimento. Eu gosto de comer em casa. Meu cozinheiro predileto é o Klaus. Ele cozinha, eu como. Por quê? Porque eu confio nele, eu sei como é que ele trata o alimento, eu sei como é que ele trata o Criador que fez o alimento. Então eu sento e fico tranquilo. Agora, vou entrar na internet para ficar desconfiado, para ter um momento com Deus? Não, então eu só vou assistir alguém que eu veja que tem história, é pastor, que sabe o que está falando, e aí eu vou atentar naquilo. Então, a gente tem que olhar para as coisas, que tudo é uma ferramenta, tudo é um instrumento. Você pode assistir televisão e também ser mal influenciado. Então, use todas essas ferramentas da forma mais apropriada para o seu crescimento. É isso que eu gostaria de dizer para as minhas amadas ovelhas. Amém. Pegar um gancho aí do pastor Celso e, de uma certa forma, não haver uma separação nisso que o senhor está falando com a realidade de hoje. Vou pegar o gancho aí da máquina datilografia. Eu comecei a advogar com máquina datilografia. E eu tinha a máquina datilografia no meu escritório. Um dia entrou uma menininha com um cliente meu e falou assim: tio, o que é isso? Eu falei: uma máquina de datilografia. Dá o quê? Eu falei: datilografia. Como funciona? Aí eu coloquei um papel. A gente hoje já perdemos a força nos dedos, né? E aí eu, as duras penas, consegui datilografar. E ela falou: meu, que da hora, já vai imprimindo automaticamente. Outra visão. Falando isso do pastor Celso e também emendando um pouco o que eu já falei, eu trouxe uma estatística hoje, que isso aqui é meio para se preocupar com a influência que as redes têm. Primeiro, existe uma doença mental chamada nomofobia, que é aquilo que você não consegue se separar desse instrumento aqui. Se pegarmos o pastor Klaus na abertura dos cultos, essa é minha Bíblia,
Quantos levantam a Bíblia e quantos levantam tablet, celular, etc. e tal? Primeira coisa. Quando nós falamos de internet, temos 2 dados aqui que eu hoje pesquisei para isso. Nós ficamos, em média, 9 horas por dia conectados à internet. Isso é uma média. Tem gente que em nenhum momento, mas tem gente que vira à noite. Dessas 9 horas, 3 horas e 31 minutos, estamos ligados a redes sociais. Então eu paro de trabalhar, vou para a rede social para verificar quem se relacionou dentro do BBB, qual foi a crítica do jogo de futebol, se o Neymar vai ser pai pela 4ª ou 5ª ou 6ª vez. E aí, desculpa, pastor Celso Santista, né? Estou aqui atingindo aqui. E essas coisas vão tomando conta. Se nós olharmos para trás, a internet é ruim? Não, claro que não. Eu fico imaginando um dos assuntos que eu ministrei no último semestre, foi as epístolas de Paulo. Imagina se Paulo tivesse isso na mão. Não precisasse escrever uma epístola, mandar por alguém que ia fazer uma viagem de 90, 120, 180 dias. Isso se não naufragasse, se não fosse assaltado, se não levasse as epístolas embora, ele tinha que reescrever. E se ele tivesse um negocinho desse na mão? Simplesmente mandasse assim: Odília, estou te mandando uma epístola agora, pimba. O mundo todo estaria convertido. Vejo dessa forma. Mas uma dada estatística era complicada. Além do problema das horas, no relatório digital de 2021, 2,9 bilhões de contas ativas do Facebook. Quase 3 bilhões. No Brasil, 116 milhões. No ano de 2023, o WhatsApp tem 169 milhões de assinaturas. Isso ativas, tá? O YouTube, 142 milhões. Instagram, 113 milhões. Facebook, 109 milhões. TikTok, 82. LinkedIn, 63. Messenger, 62. Quai, 48. Pinterest, 28. E o Twitter, 24 milhões. Para ver o poderio que é essas redes sociais. Eu sei que ninguém vai, como o pastor Celso, ele prefere escolher quem ele vai ouvir, mas muita gente, acaba às vezes pegando uma mensagem, qualquer que seja ela, dentro ou de um Instagram, ou de um Facebook, e há conversões com relação a isso. Então, acho que nós não podemos nem muito ao mar e nem muito à terra. Eu acho que tem que haver algo comedido, porque as redes sociais foram feitas para se comunicar, para se relacionar. Vamos pegar a nossa igreja na época da pandemia. Se não existissem as redes sociais, o que seria daqueles? Nós ficamos praticamente 1 ano e pouco sem termos presenciais, né? Vinha às vezes um grupo de louvor, o pastor levava às vezes a palavra daqui desse púlpito sozinho. E é difícil falar com a telinha. É muito difícil. Eu sou da cidade de Osasco, eu conheço pelo menos umas 100 igrejas que fecharam. O Washington, que foi aluno daqui, que assumiu uma igreja, toda a liberdade de falar com ele, em Pirituba, ele tinha entre 35 e 40 membros da igreja dele, e fechou a igreja dele 2 meses atrás, porque só sobraram 3. Ele não tinha uma estrutura de mídia, não tinha uma estrutura de rede social, e a igreja mingou. Mingou por falta do quê? Por falta de um direcionamento cristão? Não. As pessoas se acomodaram. Quando o pastor falava, você está na sua casa, de pantufa, eu estava lá de pantufa. Assisti o culto deitado no sofá. Eu sempre imaginava você. Eu imaginava. Aí, Joga a pantufa. Às vezes... Joga a pantufa para o alto. Pois é, isso daí. Então, essas coisas, a gente acabou se acomodando por causa das redes sociais, mas não que ela seja ruim. Tem um lado bom também. Tem um lado bom da conversão, de se atingir as pessoas, e hoje se atinge as pessoas com muito mais rapidez do que se atingia antigamente. O grande problema é não perder o foco e ter cuidado com tudo isso. Amém. Obrigado, Dani. Benção.
Faça então que eu quero mudar o assunto. Colocando isso, agora eu vou ser o dinossauro da internet. Na época da internet de escada, não sei quem lembra disso, da Brasnet. Alguém lembra da Brasnet aí? Eu, inclusive, estudava espanhol, porque evangelizava em espanhol na Brasnet em chat de HTML, aqueles Mirks. Alguém lembra disso aí? Mirks? Você tem que ter uma certa idade para lembrar disso. Mas o que é interessante, eu concordo com o que o pastor Danilo falou, que o doutor Danilo falou. Isso é importante. Mas sabe uma coisa que a internet mostra? O que o homem tem dentro dele. Irmão, dá para conceber um site chamado Fuxico Gospel? Ou é fuxico, ou é gospel. Ou é do diabo, ou é de Deus, irmão. Você já viu o fuxico de Jesus Cristo? Deixa eu ver aqui. Quem sabe que esse Quem sabe que é fuxico? Fala a verdade, crente. Levanta a mão aí. Fuxico gospel para todo lado. Então, a pessoa na internet mostra... Por quê? Ela acha que ela está escondida. Que ela pode falar qualquer coisa. Então, ensinar qualquer coisa. Era essa a minha próxima pergunta, para a gente já depois abrir para perguntas aqui. A minha pergunta é a seguinte: se as redes sociais são para conectar pessoas, tribos, gente agradável para si, isso não é um perigo para nós também? Porque eu vejo o aumento da teologia coach e o aumento do neocalvinismo radical nesses últimos tempos. Né? Essas duas teologias, elas estão crescendo nas redes sociais, às vezes até com apontamentos extremamente... como esse do neném, que eu falei, Salomão neném, teve uma outra, que eu não vou lembrar de todas, mas eu devia ter anotado para trazer aqui, mas que Jesus pecou e que, na verdade, Jesus não fez tudo que tinha que fazer. Você já ouviu essa também? Deus dos arminianos é efeminado. Então. Essas bobagens. E essas coisas me preocupam porque na rede social você vai para aquilo que você gosta, né? Você segue o influencer, você não segue a palavra. Você segue a palavra do influencer. Se aquele influencer é importante para mim, não importa que ele falou um monte de coisa que não está na Bíblia. O importante é que eu gosto do jeito que ele fala, e isso é uma forma diferente da gente ver. Eu acho que isso é uma mudança na maneira como a gente tem entendido estudar teologia. Porque antigamente, como você falou, a gente estudava teologia. Por exemplo, eu estudei com Uzel Shedd. Eu estava lá, eu sabia que o cara é o Shedd, entendeu? Eu ia ficar quieto, eu não ia discutir. Né? Mesmo que eu não entendesse, não era palatável para mim a teologia, não era uma teologia que me dava uma sensação boa, porque era uma teologia às vezes que é difícil de entender e compreender, mas vamos estudar porque o camarada é uma referência do Novo Testamento, da teologia do Novo Testamento. Hoje não, hoje chega um jovem lá, como vocês falaram, que autodidata, ele desenvolve uma característica extremamente influencer, né? Ele não é um teólogo, ele é um influencer, e ele vai gerando as suas teologias. Então nós temos a teologia do coach, nós temos a teologia, como eu falei, o neocalvinismo radical. Programação neurolinguística. Programação neurolinguística ligada à Bíblia, né? Regressão, pessoas fazendo regressão, coisas terríveis, né, que a gente tem visto hoje. Então, as duas perguntas que eu vou fazer sobre isso é o seguinte: como a igreja hoje pode se proteger para que não caia nessa teologia mais palatável, mais agradável, porque é uma influência que está falando? Como a igreja, Quírios, pode se proteger? Como vocês falaram, a gente está lá, a gente está conectado. O apóstolo Gustavo está me contando que ele começou a fazer uns posts sobre determinadas teologias, sobre volta de Jesus, a questão do juízo, e aí a conta dele foi bloqueada. Por 3 vezes o Instagram dele foi bloqueado, porque disse que o discurso dele era um discurso de ódio. 3 vezes. E aí ele estava conversando comigo um dia, ele falou assim: eu vou abandonar isso aqui. E eu falei: não adianta a gente abandonar, porque a gente tem que estar lá e falar uma verdade. Agora, ele falou, mas assim, toda vez que eu falo algo, o Instagram me bloqueia, eu estou com um discurso de ódio. Eu fui bloqueado uma vez, assim, bloqueado não, mas foi tirado uma pregação minha do ar, porque nós estávamos na pandemia, eu falei sobre Joquebed e o genocídio infantil, e o YouTube me tirou minha pregação, disse que eu estava fazendo discurso de ódio, porque eu estava pregando sobre Joquebed. Então, pegando aquilo que o Celso falou, né,
de ela não ser democrática, a gente às vezes não está preparado para isso. Então quem está definindo a teologia que eu vou ver na rede social, nem às vezes é o pregador que não está lá pregando, mas é o próprio algoritmo que está dizendo, isso não é palatável para nós. É um robozinho que está dizendo assim, que eu falei uma palavra, genocídio infantil, falando da morte dos infantes lá no nascimento. O pessoal vai se adaptando, né, pastor Klaus? Porque, por exemplo, eu já me adaptei, eu não falo algumas palavras. Então, mas a gente vai se adaptando. Troco a palavra, mas não enganando troco o sentido, o algoritmo. Né? Nem o princípio, porque no bom sentido, né? Porque, por exemplo, eu participo Deus tem me guardado nessas coisas aí, porque eu falo tudo que eu tenho que falar, em qualquer lugar. E Deus tem me guardado. Mas o que é interessante é que na TV, nos programas de TV seculares, por exemplo, a palavra aborto, eles não escrevem aborto, eles colocam arroba. E ele não consegue ler, o algoritmo não consegue ler. É uma coisa interessante. Então, eles estão aprendendo, nós vamos nos adaptando e continuando com a mesma mensagem. Eu acredito que todos nós, irmãos, por exemplo, todos nós temos que nos adaptar e continuar com a mesma mensagem. Ferramentas diversas, mas a mesma mensagem. A igreja se protege assim. Por exemplo, lá na rádio, lembra quando pegamos rádio ainda de cartucho? Hoje é multimídia, não é? Até a forma de você se expressar está sendo filmado, o pessoal faz cortes. E às vezes os cortes é que te complicam. De vez em quando eu tenho que consultar o pastor Celso, tenho que consultar o Danilo, para mandar alguém tirar um corte que foi feito equivocadamente. E hoje a igreja tem que conhecer, não somente de texto bíblico, mas de lei, de direito, para poder continuar pregando a mesma verdade, ensinando. Como a igreja se protege dessa... Posso? Pode falar. Então, pastor, na questão da proteção, uma visão pessoal minha. Eu comecei a beber fonte teológica em 2000. Então, estava se despedindo do Orkut, então praticamente são 24 anos. Qual que é a ideia das redes sociais? Um dos poderes das redes sociais, só para contextualizar, é viralizar uma ideia e um pensamento. Isso força a estabelecer um padrão. Querendo ou não, um padrão gera uma cultura. A questão é que, por exemplo, na época que eu comecei a estudar, não vou dizer de forma negativa, só que as minhas primeiras escolas teológicas, elas eram meias corporativas, então eu só conseguia ter contato de uma visão teológica. As redes sociais hoje, o excesso de informação, me levou a conhecer outras visões. Tá, um ponto positivo. Só que as redes sociais, elas trazem informações, às vezes, desorganizadas, misturadas. Então, essa questão do algoritmo, do sistema, às vezes eles tentam estabelecer um padrão de informações que envia para você, baseado naquilo que você vai buscando. Mas nem sempre vem assim. Então, uma hora você está ali recebendo uma fonte, uma notícia, e de repente, ao mesmo tempo, você já recebe uma outra totalmente com uma visão diferente. Isso traz uma desorientação. Eu acho que uma segurança para nós, por exemplo, você tem uma igreja, você tem um pastor, é você tentar estar acompanhando a visão daquele ministério, estar buscando fontes que estabelecem aqueles princípios que você reconheceu ser coerente, e você está se aperfeiçoando dentro daquilo que você está buscando como as ferramentas para o seu chamado, porque a ideia das redes sociais, ela tem o seu lado positivo, mas ela também pode trazer muitas informações. Tem um livro, pastor, eu não li ainda, mas eu estava pesquisando para vir para cá e eu comecei a ver muitos comentários acerca dele. Pirâmide da Sabedoria, só que ele está em inglês. E a ideia do autor, que eu não lembro o nome, é uma comparação que ele faz da pirâmide da nutrição, nutricionista, isso. E aí ele começa a falar dos perigos que afetam a nossa alma, baseado nas informações que nós captamos. E aí fazendo uma comparação na questão de uma preparação intelectual, teológica, aí ele vai fazer o trocadilho. Comer muito, excesso de comer de forma excessiva, bastante. Aí você causa uma intoxicação. Muita comida, muita comida teológica aí das redes sociais vai gerar uma intoxicação, espiritualmente falando. Comer rápido demais. E aí muitas informações rápidas que a gente vai buscando. E a terceira é você comer
só o que você gosta. E aí entra o que o pastor falou. Então, às vezes, as redes sociais vai me induzir a apenas querer buscar aquilo que é do meu interesse. Às vezes que vai trazer uma palavra que vai massagear o meu ego. E às vezes nós não queremos ouvir aquilo que confronta. Às vezes um pecado, uma postura que às vezes nós precisamos reparar. Porque eu tenho a liberdade de beber apenas aquilo que vai de encontro com os meus interesses. Então, esse é um dos perigos que eu vejo, que a gente precisa tomar cuidado e ir peneirando. Amém. Mais alguém quer falar? Pastor Daniel? Essa questão de proteger, né, que a sua pergunta foi em relação a como que eu me protejo disso. Infelizmente, não tem como você se proteger se você não tiver uma intimidade com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Pedro, quando eles vão discipular a igreja, eles enfatizam essa questão de que você precisa aprender a palavra de Deus. Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, um jovem pastor, ele diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado. Procura apresentar-se a Deus aprovado no sentido de que você possa manejar bem a palavra de Deus para que você não se envergonhe. E o que está acontecendo? Tem muitas pessoas, muitos evangélicos, cristãos, né, que eles entendem a sua fé, eles estão numa igreja, mas por essa questão de ter um acesso muito rápido e muito fácil à palavra de Deus, eles não aprendem a palavra como se deveria aprender. Então, a palavra é lida como se fosse algo muito rápido. Você vai passando, como você passa os rios, você vai vendo uma série de palavras que ali não te alimentam em nada. Então, ele não tem um contato com o estudo, ele não tem um contato com o devocional, ele não tem um contato com uma vivência de estudar a palavra de Deus. E você vai se proteger do que não é a palavra de Deus, de uma heresia, de algo que está fora daquilo que Deus quer para a sua vida, quando você aprender a palavra, quando você entender a palavra. E como que você faz isso? Buscando na fonte, buscando pastores, buscando mestres, mas não são esses mestres, né? Esses mestres que aparecem, né? Que é o que você está falando. Esse cidadão aí, esses dias eu vi ele batizando uma pessoa. Paulo fala a respeito disso também, que nos últimos tempos as pessoas iam buscar os seus próprios mestres. Então, comichão nos seus ouvidos. Que é o comichão, o que é, mestre? É uma irritação. A palavra começa, né, quando você começa a falar, a pessoa começa a ficar irritada. Então, ela vai buscar aquilo que lhe convém. Então, essa pessoa ela vai buscar o que condiz com a vida dela, com aquilo que ela acredita que é a verdade, que ela acredita que é o certo, mas ela não busca onde? Que é a fonte, que é a palavra de Deus, que é a medida, que é a vara, que é aonde você vai encontrar a verdade. Vou falar a minha opinião. Acho que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Vou explicar em que aspecto. Acho que o Danilo falou uma verdade, a internet nos facilitou acessos, comunicações, mas eu vejo algumas atitudes que estão prejudicando a igreja. A primeira delas que me incomoda muito, mas muito mesmo, é uma certa arrogância na comunicação teológica. Eu sou incrível, eu sou a melhor versão de Jesus nessa terra, e você é um idiota, você não me segue, você não é nada se você não pensa como eu. Essa é a primeira atitude que eu vejo nas redes sociais. A segunda atitude que eu vejo nas redes sociais são os extremos que a gente está vendo. Ou ultra, né, radical, ou ultraliberal. E aí você tem o clickbait. Clickbait é o seguinte: eu quero ganhar mais seguidores e eu percebo que algumas coisas lacram e trazem esse dor. Uma das teologias que a gente viu crescer muito, que eu tentei pregar aqui na igreja algumas vezes contra ela, é a teologia do medo, né? Então, acontece um negócio, olha, vai acabar, está explodindo, vai acontecer um negócio terrível, vai morrer todo mundo, que não faz sentido nenhum para mim, porque a mesma pessoa que está pregando a teologia do medo, sabe, está botando pânico, acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação. Então, você está botando medo de todo mundo. E tem a ver de ser arrebatado antes da grande tribulação? Não, porque você vai falar assim, eu creio. Vai acabar com tudo, fulano vai só... Olha, fique atento, a semana que vem nós não vamos ter comida, semana que vem vai... São muitos, a teologia, eu chamo isso, eu cunhei o nome
não existe esse nome, é teologia do medo. Eu fico com medo, e aí eu vou dando clickbait e falar, ai meu Deus, até a pessoa ficar meio neurótica mesmo, e aquela teologia que mistura teoria da conspiração. Eu não estou dizendo que não existam verdades, existem verdades, tá? Tudo tem verdade. Se for só mentira, ninguém vai acreditar, tem verdades. Mas vai para um extremo que a pessoa fica extremamente... perde a paz, não tem mais paz, fica só pensando nisso. E aí tem essa terceira teoria dessa teologia, que eu vejo muito hoje, que é essa teologia do coach, né? Que você é incrível, é maravilhoso, todo mundo devia ser rico, se você não é rico é porque você não está fazendo a coisa certa, se você passa necessidades é porque você não está me seguindo, se você estivesse me seguindo, eu te daria a chave, o código, a porta para você entrar, né? Essas coisas, na minha forma de pensar, afetam a igreja como pastor? Afetam, porque antigamente, queridos, como é que era a nossa vida? Eu cresci na igreja batista, ouvindo meu irmão pregar. O que o meu irmão falava para mim era lei, era bíblica, né? Eu via lá o gabinete do meu irmão lotado de livros estudando. Então, quando havia uma dúvida, se discutia essa dúvida. Hoje não. Outro dia eu vi um post de uma pessoa que eu conheço, pegando um clássico cristão, autoridade espiritual, porque um influencer disse na rede social que o livro Autoridade Espiritual de Watchman que é um clássico cristão, um chinês que morreu esquartejado, pregando o evangelho na China, falando sobre autoridade espiritual, o que é respeitar uma autoridade espiritual. O camarada disse, não, esse livro aí os pastores usam para dominar o povo. E a pessoa falou que ia rasgar o livro e jogar fora. A teologia da desconstrução. É, isso. Então a questão, vamos desconstruir tudo aqui. A Bíblia ensina assim, ó, não remover os marcos que estão firmados. Muito Tem bom. outro texto, não intrometa. Essa é a resposta que eu estava buscando em vocês. Ouça tudo, mas não remova os marcos que são firmados. Não te entremetas com aqueles que buscam mudanças. A maioria das pessoas que antagonizam a teologia clássica não tem igreja, não tem pastor, são desprovidos de conhecimento profundo e por vezes, na nossa época, não, deixa eu ver, na nossa época. Vai para lá, eu sou mais novo, pode olhar para lá. Se fazia um pastor, não, eu sou vintage, irmão, sou vintage. Se fazia um pastor assim, você colocava o camarada numa prensa de azeite, e aquilo começava a moer, ia saindo tudo que não prestava. E às vezes ele geralmente enroscava, chamava mais alguém, mais uns pastores de cabelo branco, para ajudar a moer, e do outro lado saía um pastor. No século XX, final do século XX, começaram a fazer pastor na máquina de xerox. Coloca aqui, e o camarada é paulista, ele começa, porque Jesus... Aí ele começou a colocar sapato ali. Agora é a mesma coisa com a teologia. Agora eu copio e cola. Fulano de tal fala lá que Davi era um filho bastardo, interpretando um salmo que nem o nariz dele. Que nem o narizinho dele. Não tem outra coisa. E que Davi é um filho bastardo. Nunca leu um comentário da Bíblia. Nada. Mas eu não creio nisso, né, gente? Mas tudo bem. Mas a Bíblia não diz que o Salmo não diz em pecado fui concebido. Não. Aí o camarada tira o texto fora do contexto e gera pretexto. E aí o que acontece? Um bocado de gente movida pela vaidade vai atrás dele porque tem desejo de contestação. Então é a teologia da desconstrução. Irmãos, a Bíblia diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que existem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Eu gostei do termo, teologia da desconstrução. E aí Pedro diz assim, não se junta com esses caras. Antes, crescer na graça de conhecer. Por exemplo, aqui no nosso seminário não tem essa visão castrante que tinha no final do século XX, que o professor Franklin comentou. Nós temos aqui pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, os dois vão morar no céu e todo mundo começa a aula orando a Jesus aqui.
A gente termina orando para Jesus aqui. Tem aula nossa aqui que tem gente chorando. Porque a teologia que te afasta de Deus é do diabo. Que traz incredulidade é do diabo. E o diabo vem travestido do quê? Isso é uma... Do quê? De coach. Ah, não, de anjo de luz. Tem uma coisa interessante que você falou da teologia da desconstrução, porque eles realmente desconstroem e não constroem nada no lugar. Você não precisa ir na igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa seguir o pastor, nem acreditar. E aí não coloca nada. Então, quer dizer, ele não fala assim, não, você não precisa dar dízimo, mas tem que ser generoso. Não tem uma outra colocação no lugar. Ah, você não vai na igreja. Aí você vai num país que nem eu estive alguns anos atrás, na Índia, e vê aquelas pessoas nas aldeias ali tentando fazer o culto escondido, porque entende que o evangelho tem que prosperar, o evangelho tem que seguir. E a igreja é o caminho para o evangelho seguir. Mas eu pergunto ao senhor, eu queria lhe perguntar, o que é que leva uma população dita cristã a seguir um ser humano como esse coach que você está dizendo aí? Que a maioria é filho de crente. É isso que eu estava falando. O pessoal teve uma experiência com Deus Por isso eu um dia. perguntei para vocês, influencia a igreja hoje? Influencia. Gente, vamos agora abrir para pergunta. Tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui? Não temos muito tempo. Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou precisar de ajuda aqui, de um microfone. Gente, eu vou falar assim, ó. Começa com como, tá? Como, tá. Só quem entende a brincadeira aqui, né? Sem particular. Calma, vocês estão muito radicais hoje. Fala, meu irmão. Boa noite, a graça e a paz. Agradeço a presença de todos vocês aqui para ensinar a gente. Eu gostaria de falar sobre realmente teologia, até dirigindo a palavra ao pastor aqui presente, se realmente não é necessário uma teologia presencial para que se faça a diferença entre a neopregação e a pregação, ou seja, diferencie o folclore que é vivido hoje no Evangelho da verdade, que, na minha opinião, humilde opinião, eu sempre falo isso para os meus filhos, o que estiver escrito na Bíblia e falar, assim diz o Senhor, é verdade, o que passar daquilo ali é folclore, é balela. Então, tem muita gente pregando evangelhos mágicos, místicos, isso e aquilo. Não há necessidade de realmente se aproximar mais da teologia presencial, para que se tire essas, como eles chamam, esse folclore da cabeça das pessoas que fazem uma igreja ficar contra a outra, fazem com que as igrejas divirjam no evangelho, existam aquela briga, salvação, graça e lei, salvação e não salvação. Então, se não há necessidade disso. O irmão está olhando para mim, Klaus. Ele falou que era para um de vocês, eu não Desculpa, é que eu não pude deixar de verificar que o senhor foi a única pessoa que falou sobre a teologia em si, né? Foi um pouco contrário. Eu concordo com você. Fazer discípulo é uma teologia altamente presencial. Como é que você vai fazer discípulo à distância? É andar junto, né? É compartilhar. Eu fui discipulado pelo pastor da igreja que eu me converti. Toda semana eu ia lá, a gente tinha um tempo juntos, ele me ensinava. Foi uma bênção na minha vida. Eu acho que o diabo vai sempre tentar glamourizar aquilo que atrapalha as coisas de Deus. Então, o valor que eu atribuo para as mídias sociais, para essas coisas, é muito pequeno. Se é questão de crescimento espiritual, eu acredito mesmo nós estarmos juntos aqui. Mesmo no seminário, quando veio a pandemia, né, Klaus, a gente começou a fazer à distância. Não era a mesma coisa. Metade da classe abandonou, eu mesmo não sentia aquela, né? Você olhando com uma câmerazinha, fica cheio do espírito, não sei. Não é? Então eu concordo com você. A teologia da Bíblia é presencial, porque é fazer discípulos, você tem que estar junto, tem que andar junto, no dia a dia, no cotidiano, concordo plenamente. Amém. Mais uma pergunta? Lá atrás, lá, ó. Gente, mais 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? Vamos só...
O que o pastor Corvinal está falando é sobre o curso à distância. É importante a distância. Eu concordo com o Celso que tem que ser presencial no sentido de passar a vida, né? Ferro com ferro se afia e tal. Mas eu entendo que em alguns momentos, na minha cabeça, né, o apóstolo Paulo escrevendo as cartas na prisão, ele estava tentando discipular a igreja e ele fala assim, estou trabalhando por vós. Como é que ele está trabalhando por eles na prisão, né? Tentando usar o método que ele podia naquele momento. Então, se o camarada tomar muito longe, ele mora lá em São Caetano, quer estudar com a gente, não dá para vir aqui, faz online. Nesse aspecto, é como o Paulo na prisão, né? Colocando. A maioria do pessoal da classe usa isso como vem presencial e quando não dá, tem algum problema, chega muito tarde em casa, assiste à distância. Mas eu como concordo com você, até paliativo, porque né? domingo eu preguei sobre isso, né? Eu falei, o ambiente é importante para gerar O que é você. uma coisa que está morrendo, e eu dei aula na época, né, quando ele ainda tinha o internato. Hoje, por conta das dificuldades das próprias igrejas, nós vemos que os internatos, alguns, por exemplo, Vale da Bênção, são fantásticos, mas não tem tantos alunos como tiveram antigamente, no tempo que a pessoa ia e ficava mesmo vários anos, não somente estudando, mas sendo... palavra da vida. Meu sonho trabalhando. era estudar no internato. A Missão Missão Paulo, a Missão Paulo em Vargem Grande Paulista. Quer dizer, as coisas vão se modificando. Não é? As ferramentas... Tentar colocar algumas coisas no texto bíblico, às vezes é um anacronismo. Tentar colocar uma questão histórica, enfiar lá, Sim. que não era da época. Mas, de fato, o discipulado, matetese, é aquela questão que muitas vezes se pega por osmose. Existem coisas no nosso seminário aqui que você vai ler a apostila 250 vezes, não vai suplantar uma palavra que um professor falou. Usando a minha tese aqui, que Paulo usou as cartas para discipular, Pedro falou também, né? Ele falou assim, ele escreve algumas coisas que algumas pessoas não entendem. Consegue entender. Primeira Epístola de Pedro 3,16. Vamos lá, pergunta. Boa noite, graça e paz. Bom, Graça e paz. num momento, numa era onde as pessoas buscam muita criação e pouca iluminação ou inspiração espiritual, ou seja, eu crio a minha teologia de acordo com a minha necessidade, não de acordo com a necessidade cristã, não com aquilo que a Bíblia ensina ou explica. Nesse momento onde eu estou buscando, né, criar uma teologia que venha satisfazer o meu propósito, a minha necessidade, eu fujo da teologia cristã bíblica. Não seria, o que vocês acham, que não seria, de repente, um momento de aqueles que defendem a teologia cristã, a teologia bíblica, os teólogos do século XXI, os teólogos que realmente estão buscando olhar para a internet, o advento da internet, redes sociais, e vendo todas essas aberrações gospel cristãs, né, pseudônimos cristãs, não seria o momento de nós voltarmos lá e pegarmos o exemplo do nosso irmão Lutero, que fez aquela reforma, e buscarmos uma reforma, se eu posso dizer assim, uma reforma teológico-social ou teológico-digital nas redes sociais, para tentar buscar realmente esse engajamento da verdadeira teologia, da teologia que nos aproxime mais de Deus? O que vocês acham sobre isso? Daniel, responde aí. Você falou pouco hoje, foi o que menos falou, né? Você propõe uma nova reforma, né? Isso, eu lembro que quando Lutero estava estudando no seminário católico, ele teve aquela inspiração de ler a Bíblia em Romanos, e ele leu, e o meu justo viverá pela fé. Isso transformou a vida dele, mas a reforma não dependia somente dele, dependia de todo um sistema que vinha antes, e vieram muitos homens antes, e eles levantaram uma bandeira. Hoje nós vivemos numa pós-modernidade, em que tudo vai ser relativizado. Então, até se você propor uma nova reforma, as pessoas vão perguntar, então qual a intenção? Para que lado eu vou? Essa reforma vai ser direcionada para onde? E essa reforma de Lutero, ela não acabou com o principal problema, que era a teologia católica romana. Ela continua até hoje. Então, o que nós podemos pensar nessa questão? Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, ó: ora, como recebestes Cristo Jesus,
toda a teologia que nós falamos, ela tem que estar centrada em Cristo. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela está centrada em Cristo, na salvação. O que foge disso já está fora daquilo que nós cremos. Ele continua dizendo assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados. Radicados, edificados e confirmados. Ele está dizendo que há um processo de aprendizado, de discipulado e de construção teológica. Nenhum de nós que estamos aqui chegamos à plenitude de teologia. Nós nunca vamos conhecer, né, mestres? Conhecer todas as coisas. Mas nós precisamos estar crescendo na fé, crescendo em teologia. E ele termina dizendo assim, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, daquilo que nós aprendemos, nós precisamos crescer nesse aprendizado em Cristo Jesus. Então, quanto mais nós estivermos em Cristo, aprendendo de Jesus, aprendendo da palavra do Senhor que está Cristo Jesus, nós estaremos fazendo não uma reforma, mas uma revolução quando nós estivermos discipulando as pessoas. Então, elas vão receber de nós a verdade. Quem é a verdade? Jesus. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Agora, esse problema não é um problema novo, ele tem um impacto novo pelo o alcance das redes sociais, mas quando a gente lê lá 1 Coríntios capítulo 4, né, um é de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas e outros de Cristo, já havia ali uma divisão entre a autoridade e o respeito de quem receberia uma palavra. Eu aprendi que aqueles que diziam que eram de Cristo naquele momento poderiam ser até os piores, porque na verdade eles estavam dizendo: eu não respeito Paulo, eu não respeito Pedro, eu não respeito Apolo, e eu sigo o que eu penso que Jesus deveria ter feito, né? Então esse é um problema do cristianismo. A gente vai ter sempre gente que vai dizer assim: eu pego um pedaço aqui daquilo que eu gosto, eu pego um pedaço daqui, quem que você segue? Eu não sigo ninguém. Esse é o problema. Se você não segue uma autoridade espiritual, então como que você vai aprender uma coisa? Você vai aprender aquilo que você quer aprender. Por exemplo, eu acho que Jesus não deveria ter chicoteado os vendilhões do templo. Por exemplo, eu estou inventando. Gente, se cortar isso aqui vai me dar um problema. Mas deve ter quem diga. Aí eu escutei uma vez a pessoa falando assim: não, mas Jesus, ele era bonzinho. Eu disse: Jesus não era bonzinho. Jesus chicoteou lá o pessoal, virou a mesa. Chamou de raça de víbora. Você vai ser cancelado. Eu vou ser cancelado. Por quê? Porque é muito mais palatável dizer isso. Então, já nos tempos do apóstolo Paulo, ele ensinando lá a igreja de Corinto, já havia uma divisão enorme, porque as pessoas iam seguindo aquilo que elas entendiam que deveriam seguir. Pastor, isso daí é o cristianismo Nutella. É um mas remake. já acontecia lá o Nutella. Não, mas é um remake da caixinha de promessa. Você nunca viu uma caixinha de responsabilidade? Já viu vender alguma? Caixinha de responsabilidade? Vai orar. Então essa questão. Agora, a pergunta do irmão, companheiros, igreja, futuros alunos, eu vejo que tem um viés apologético. Porque se fala muito em reforma hoje em dia. Bom, eu particularmente, e os irmãos que estudarem aqui vão aprender, se eu der aula de história, que Lutero, na minha visão, não foi ampla reforma. Ampla reforma foi com Anabatista. Sim. Com Anabatista. Acho que John Hus começa 100 anos antes. Tanto é que quando eu vejo na internet alguém dizer assim: Lutero disse, se cair fogo do céu e não tiver na escritura, não aceite. Mas Lutero concordou, ensinou consubstanciação, concordou com a morte dos camponeses, etc. e tal, né? Com o batismo de infantes. Bem, coisas que nós não aceitamos hoje. Agora, os anabatistas, já que é para reformar, é o seguinte: vamos meter o pé, vamos voltar para a palavra, vamos negar tudo que seja lá de quem for, romano, e vamos voltar para a palavra. O que aconteceu? Inspiraram Jacob Steiner, 100 anos depois, assume a cátedra de Frankfurt, começa a pregar a palavra, que inspira quem? Porque quando você prega a palavra, não precisa de reforma, é avivamento. É avivamento. Então, hoje, nós temos pessoas defendendo a fé, sim. Tá bom, mas eu tenho uma crítica sobre isso. Podcast defendendo. Eu concordo com você, mas eu quero botar fogo nisso.
Aí vem um camarada pregando, não tenho nada contra, não quero problema, gente. Aí ele pega um texto da palavra lá e ele fala que quando a mulher samaritana... Esse cara... Não, Você vai eu tô falando falar? da pessoa, calma. Ele está falando a palavra. Tá quando? Não, ele está contando a história, ele está dizendo que a interpretação do águas vivas fluirão dentro de você. Para quem está escutando aquilo... Aquela boca, né? Não, eu não quero depreciar ninguém, não é isso. Mas eu quero falar no sentido. Não sei se está fazendo sentido aqui, me ajudem. Ele está falando a palavra. Mas a Bíblia diz Por exemplo, assim... a pessoa chega e fala assim, uma vez eu vi falar assim, que Deus é esse que matou criancinhas em Sodoma e Gomorra. Então, O pregador também. Mas aí que porque ele está falando a palavra. Porque Deus, quando Jesus veio, ele revogou tudo isso. Deus não faz mais isso no sentido de juízo, justiça. aí... Ele agora Deus é amor. Então... Né? Eu estou falando... Mas eu continuo nessa linha. É a última, hoje nós temos... Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma ou duas demonstrações, evita-o. Mas, não, mas eu ia falar uma mais pesada. Vou falar, está lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, o grego usa a palavra heteros. Se alguém pregar o evangelho que não for esse, pode ser eu, que mais? Um anjo do céu, o vice-deus, querubim ungido, o cara que tem 50 doutorados em Harvard, quem for, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado por Deus. Mas o que eu quero dizer é que você já viu o podcast daqueles? Com aquela leveza, ensinando a palavra? Você assistiu os nossos programas, ensinando a palavra? Do Prosa Cristã, irmãos que estão lá na internet ensinando. Qual é o problema? É que muita gente quer dar ouvido. Existe uma luta entre carne e espírito. Gálatas 5,17. O cara quer andar na carne. E aí não é questão de reformar, é uma questão de tem gente pregando e defendendo a fé, como diz lá em Judas, versículo 3. Exorto-vos a batalhar pela fé. Nós estamos fazendo isso há quantos anos? 40, eu estou quase com 40. Amém. Queridos, está aqui os nossos professores do seminário, aplauda o Senhor pela vida deles, que orem por eles, é um árduo trabalho, é difícil. Eu entrei em alguns assuntos polêmicos aqui, porque senão a gente fica muito no raso, né? E eu acho que é importante a gente discutir. Mas eu queria dizer algo para vocês. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é que às vezes a gente está ensinando no púlpito, e aqui é um desabafo meu aqui, e estamos ensinando a palavra, e mostrando a palavra, e aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas eu ouvi de alguém que disse que, por exemplo, não existe céu, não tem inferno, sabe essas coisas? Então, assim, eu aprendi uma coisa que eu gostaria de ensinar a vocês. Toda vez que você tiver uma dúvida, sincera, você gostou do que a pessoa falou, ela falou um negócio que você achou legal, faça uma pergunta para você mesmo. Jesus falou isso? Jesus ensinou? Por exemplo, a pessoa vira para mim e fala assim, não tem juízo, as pessoas não vão ser julgadas. Aí eu penso assim, tá bom, seria legal mesmo que fosse, como é que chama? Fugiu a teologia, não é geralismo, né? Esqueci o nome da teologia, universalismo, obrigado. Aí tem universalismo e fala, todo mundo vai ser salvo. Jesus falou sobre isso? Em algum momento ele falou que todo mundo ia ser salvo? Não. O que ele disse? Que ele ia separar as ovelhas dos bodes. Então é legal, eu gostaria de poder pregar universalismo, mas eu não posso pregar porque Jesus não falou sobre universalismo. Então toda vez que você tiver uma teologia, tipo assim, não existe céu, a casa do meu pai tem muitas... Quem falou? O que eu aprendi quando eu fui estudar teologia foi isso. Não tente ser mais inteligente de Jesus. Ele era, ele é e ele para sempre será. Amém? Então assim, o cara pode ser o cara que for. Chegou para mim e falou assim, pode ser meu amigo. Fala, eu não acredito, por exemplo, sei lá, que exista pecado. Todos os pecados, você não precisa ter santificação.
Hipergraça. Aí eu vou para o segundo. Se não tem um texto de Jesus explícito, vai para um texto. Paulo falou sobre isso. Paulo falou sobre santificação várias vezes. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí o cara fala, não, mas veja bem, a santificação não era isso. Tá, aonde você está buscando que a santificação é isso? Não, porque tem uma palavra grega e hebraica e também um manuscrito que foi encontrado. Presta atenção, o que está escrito? Buscai a santificação, sem a qual verá a Deus. Por quê? Porque se a gente começar a querer ser mais inteligente que Jesus, que apóstolo Paulo, que Pedro, a gente vai se perder, irmão. Vai se perder. E eu vou falar uma coisa aqui muito séria. E eu não deveria falar, mas eu vou falar. Quando saiu essa questão de atualizar a Bíblia, calma, não se manifestem, fiquem calmos. A minha pergunta foi o seguinte: quem tem uma experiência com Deus como Paulo, Pedro? Eu quero saber quem é o cara no tempo de hoje que tem condição de ter uma experiência super... Eu sei que você já falou, que mudar o evangelho, seja nada, mas quem vai atualizar? Eu? Quem sou eu na fila do pão, meu irmão? Você? Quem é você? Então, menos. O Salomão e Neném? Quem vai fazer isso? Por isso que Deus nos deixou a palavra, porque esses homens andaram com Jesus, né? E Paulo fala que foi visitado por Jesus, isso foi instruído por Jesus, e a gente tem esses homens para a gente falar. Então a primeira pergunta que você vai fazer assim, pergunta para mim, eu vou crer nisso, o que Jesus falou? Repete aí. Se Jesus tem um versículo que ele falou que não era assim, fica com Jesus. Não fica nem comigo, fica com Jesus. Entendeu? Está escrito lá na Bíblia que a gente tem que perdoar. Jesus falou, a gente tem que seguir o que Jesus falou. Está escrito lá na Bíblia que a gente precisa deixar a nossa oferta no altar e liberar perdão. Faz o que Jesus falou. A gente quer racionalizar demais. Aí vem a pessoa e fala assim, não, sabe o que é? É que Jesus não era rico. Para. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todas as pessoas. Então, a segunda coisa, o que Paulo falou? Ele falou isso. Por exemplo, eu creio lá, acho que Tessalonicenses 4, né? 2 Tessalonicenses 4 fala assim, porque ninguém vos engane, né? Assim como... quando o Filho do Homem vier, né? Então, passagem escatológica. Está escrito lá, que a gente vai ver a volta de Jesus. Paulo falou, o que você faz? Eu creio. Eu não entendo, talvez eu não entenda, porque eu ainda não cheguei nessa compreensão que esses homens chegaram. Mas se a palavra de Deus está mudando vidas, está transformando, libertando, qual é o nome que salva? Qual é o nome que quebra o jugo? Qual é o nome que liberta? Qual é o nome que transforma? Jesus. Amém, querido? Aí você fala assim, mas eu não concordo com isso. O problema é seu, ele é o Rei dos Reis, você não. Simples assim, né? Eu não era antes da fundação, eu não era o alfa e o ômega, é só ele que é. Amém, queridos? Quem gostou do nosso debate aí, dá uma glória a Deus aí. E quem quiser se matricular no seminário, é só falar com a Odília no final aí, ou mandar um WhatsApp para a secretaria da igreja. E eu queria agradecer aos pastores queridos que estão nos ajudando hoje. Que Deus abençoe vocês, amém? Muito obrigado, pastores. Que Deus abençoe. Obrigado para o pastor Covinel, que está vindo aqui hoje nos abrilhantar com a sua presença. Amém. Quero só falar uma consideração muito importante. Embora eu falei essas coisas, eu não tenho raiva de ninguém, não estou depreciando ninguém. Eu estou usando para a gente fazer uma polêmica aqui no nosso debate e pensar. Amém, queridos? Isso é muito importante. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pelo nosso culto hoje. Que Deus abençoe sua vida. Você tenha uma semana de graça e paz. O pessoal do Mentor está aqui, 24 a 32 anos. Amanhã eu espero vocês. Amém? 24 a 32 anos, se você tem essa idade, amanhã eu espero vocês às 20 horas. Não é isso? E quem não se inscreveu no nosso congresso, não esquece de se inscrever ainda esse final de semana. A gente está muito contente com o que Deus está fazendo nesse tempo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa conversa tão pertinente nos nossos dias.
Até porque, Senhor, nós precisamos pensar nisso, Senhor. Há muita morte na panela, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos hoje receber, Senhor, a Tua palavra, que é viva e verdadeira, Senhor. Guarda a Tua igreja, santifica a Tua igreja, separa a Tua igreja, dá discernimento aos Teus filhos e filhas aqui, para discernirem a Tua voz. Coloque em nós essa paixão por Jesus, que nos leva a orar, que nos leva a estudar, que nos leva a meditar a Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado por esses pastores queridos que se dedicam a ensinar a Tua palavra com tanto desejo, com tanta, Senhor, tanto coração, Senhor. Abençoa-os, abre as portas cada vez mais na vida deles, por tudo aquilo que eles nos servem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu já fiz isso? E tudo quanto fizer? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos nós e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz. Pode